Gente, boa tarde a todos. Meu nome é Ivanise e a gente está dando início a mais uma atividade do Seminário Virtual da Mulher, seminário que está acontecendo totalmente de maneira online, né, nesse momento especial que a gente está passando. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a professora Manuela, que é a coordenadora geral dessa atividade, desse evento, e agradecer ao Jonas, que é o coordenador de diversidade do IFE, né, na DPS. Hoje a gente vai contar com a participação, e já quero também agradecer a participação de Emanuele Ramos, que é a presidente do Conselho dos Direitos da Mulher daqui de Campos, e também a participação de Rena Schuller, psicóloga do IFE Campos Centro. Por que eu estou aqui hoje, né, com vocês? Esse seminário, ele foi uma iniciativa da Manuela e foi abraçado e desenvolvido com todos os núcleos de gênero do IFE, uma atividade muito bacana, e eu estou aqui como representante do NUGEDES, que é o Núcleo de Gênero e Diversidade do Campus Centro. Gênero, Diversidade e Sexualidade do Campus Centro. Para eu falar rapidamente do projeto que eu coordeno, a gente está, né, na luta, né, fazendo essa atividade desde 2015, e o que a gente tem feito ultimamente, além das discussões e campanhas que a gente faz de maneira presencial, quando as atividades estão funcionando de maneira presencial, nesse momento de isolamento, a gente tem feito um grupo de estudos, né, onde a gente comenta filmes, a gente indica filmes, e esse grupo de estudos acontece quinzenalmente. Quem quiser fazer parte, tiver alguma dúvida, tiver interesse, é só falar com a gente no direct no gedes.if.sem, e aí a gente vai dando outras informações. O nome do nosso clube de leitura é Dandara dos Santos. Quem tiver interesse em participar, fala com a gente. Tá bom? Eu vou começar essa mesa. A gente escolheu o nome de assédio para essa mesa. E eu vou contar algumas histórias para vocês, e aí depois a gente começa uma discussão. Eu quero dizer que quando eu tinha 9 anos, eu morava numa cidade do interior, aqui da nossa região, uma cidade menor que Campos, e eu estava numa pracinha, na frente da escola estadual onde eu estudava. Exatamente de frente para a escola havia uma pracinha, e nela um parquinho e uma barraca de doces, um quiosque. Estava brincando com uma amiga, como toda criança, muito comum em lugares menores, cidades do interior, a gente está na pracinha, no parquinho, sem a supervisão de um adulto imediatamente. A minha casa era bem próxima. E enquanto eu descia no escorrega com uma colega, na hora que eu cheguei no chão, que eu desci, tinha um homem sentado, encostado numa barraquinha, nessa barraquinha de doces, né, um lugar extremamente atraente para crianças, né, na frente de uma escola, ao lado de um parquinho, sentado, encostado na barraquinha de doce, e ele abriu o short, abaixou o short e me chamou, psiu, né, e eu olhei, e ele estava com o short abaixado ali. Eu só tinha 9 anos, eu não sabia da gravidade do que estava acontecendo. Eu fui para casa, simplesmente, contei para minha mãe. Eu não fui para casa para contar, né? Eu não tinha entendido a gravidade daquilo. Eu fui para casa e, na ocasião, eu contei. Minha família, o meu pai, identificou quem era. Repito, a gente está falando de uma cidade muito pequena, então logo sabiam quem era. Mas nada além de uma conversa, né, dura, que isso não se repita, aconteceu. Em outra ocasião, eu já tinha uns 14 anos, e eu fui fazer um curso extracurricular, foi oferecido por uma instituição, não me lembro qual era, e aí eu e todas as pessoas da minha turma foram fazer esse curso numa escola anexa, próxima à nossa escola. E
O curso foi dado por um professor, era um homem já adulto, maduro, experiente, profissionalmente falando, e ele sempre elogiava e falava comigo, se referia a mim com relação ao meu tamanho. Quem me conhece sabe, eu tenho 1,5 m. Aliás, eu acho que eu tô até menor que isso. E aí ele sempre falava, quando eu passava, olha, baixinha, oi, baixinha. E para mim isso nunca foi um problema. Até que um dia eu passei, no intervalo da aula, ele estava sentado numa mureta e havia uma colega sentada de frente para ele. Eu passei entre eles e ele disse, olha ela aí. E a minha colega respondeu, ela é tão baixinha, né? Ela é muito pequenininha. E até aí tudo bem. Mas ele disse, ela é muito pequenininha, só que na horizontal, isso não faz diferença nenhuma para mim. Isso não é um problema para mim, na horizontal a gente resolve o problema do tamanho dela. E aquilo, eu segui meu caminho, eu meio que olhei para o lado, a minha colega deu um sorriso amarelo e ninguém respondeu, e a gente seguiu. As aulas continuaram e nunca mais tocou-se naquele assunto, porque a gente tinha 14 anos. Hoje é diferente, né? As meninas com 14 anos ainda bem estão mais bem informadas, mas ainda assim aquilo não tinha se configurado um problema para mim. Hoje, olhando distante, eu vejo que eu fiquei muito constrangida, eu não gostei daquilo. A partir dali eu sentia vergonha de passar por ele todas as vezes e evitava passar por ele quando eu estava sozinha. Outra vez, e aí já era adulta, eu estava estudando numa escola muito conceituada aqui de Campos. E eu tinha um professor que me elogiava muito, mas ele não fazia isso sozinho, ele fazia isso na aula. E ele dizia, hoje seu cabelo tá tão bonito. E outro dia ele dizia, nossa, você botou um batom diferente hoje, né? E ele também me oferecia caronas. E eu nunca aceitei, né? E eu nunca entendi que aquilo era um problema. Eu tô falando de assédio, né, gente? É disso que a gente está falando, é para isso que a gente veio aqui. Mas eu quero que vocês percebam, essas histórias são reais, são minhas, de verdade. E eu quero que vocês percebam que o quanto é difícil, nessas 3 situações que eu narrei, a gente classificar o que é assédio, o que não é, né? Porque uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, quando a gente está falando de assédio, é pensar naquilo que constrange. Né? Uma das definições mais imediatas e simples, aquilo que te constrange, aquilo que não tem consentimento, aquilo que te faz sentir vergonha, conforme foi o caso do comentário do professor sobre o meu tamanho. Quando eu já adulta, nessa escola conceituada de Campos, o professor falava comigo que meu cabelo estava bonito, que meu batom era diferente, se eu queria carona para ir embora. Eu repito, eu já era adulta e, sinceramente, eu nunca me senti assediada por ele. Eu nunca me senti constrangida com isso. E é essa diferença que é tão difícil da gente ver, tão difícil da gente conseguir separar uma coisa da outra, porque, na verdade, poderia ser só elogio mesmo, né? Porque em momento nenhum ele me ofereceu alguma vantagem em troca daquela conversa dele. Aliás, eu era péssima aluna da disciplina dele. E ele nunca me deu nenhuma vantagem com relação a isso. Então, eram cantadas mesmo, elogios. A gente pode pensar na situação, se isso não é assédio, era uma questão pelo menos de ética, né? Ele era um servidor, estava trabalhando, né? E eu era uma estudante. Nos outros casos, né? Aí sim, eu me sentia constrangida, eu me sentia envergonhada. Eu nunca dei um sorriso diferente para esse professor, para que ele pudesse dizer que na horizontal os nossos problemas seriam resolvidos. Então, o que eu estou trazendo para vocês é a dificuldade da gente discutir e definir o que é assédio, né? E aí eu fui
qualquer um de nós, se você colocar uma definição no Google, por exemplo, o que é assédio, a gente vai encontrar uma relação imediata com o direito penal, mas teve uma que me surpreendeu, uma definição que me surpreendeu, mas que ela encaixa perfeitamente na discussão que a gente vai fazer, um conceito de assédio na área militar. Muito resumidamente, significa cerco. Cercear para conseguir alguma coisa, né? Num vocabulário militar. Isso está no Google e também está em alguns dicionários comuns. E não é disso que a gente está falando? Não é assim que a gente, quando a gente comenta que foi assediada, é muito difícil a gente conhecer uma mulher que não tenha pelo menos uma história de assédio para contar, né? Algumas só conseguem ver sua situação de assédio lá de longe, né? Como a situação que eu vivi na pracinha, e até então eu não sabia o que era. Hoje, olhando para trás, eu consigo classificar, né? Então, eu encontrei essa definição militar, né, que tem a ver com cercar, cercear para conseguir alguma coisa. A gente fala muito em assédio, e aí vem logo, né, de imediato um pensamento de assédio sexual. E alguém está me dizendo que não está conseguindo ver a imagem, gente. A gente está com algum problema de transmissão, mas eu faço o quê? Eu continuo? Eu não sei. Parece que devemos continuar, mas estamos com problema de imagem, é isso? Ivanise, Oi. eu vou interromper aqui um pouquinho, vou dar uma pausa de um minutinho, só para fazer a retransmissão da nossa live aqui, para ajustar o sistema, para verificar se sua imagem será liberada, tá? A minha câmera está aberta, tá? Sim, sim, eu estou te vendo. A transmissão para o YouTube. Todo mundo estava te escutando, estava acompanhando a sua narrativa inicial, tá? Só mesmo vamos pausar aqui a transmissão por um minuto para ajustar o sistema aqui. Você me avisa no chat. Vamos retornar, então. Espero que a imagem já tenha se ajustado. Eu estava falando, então, de algumas definições de assédio, cheguei a falar da definição de dicionário, que faz uma referência ao trabalho militar, né? E aí a gente pode perceber que esse tema, ele cresceu muito ultimamente, com a utilização das redes sociais, principalmente, né? E a gente teve conhecimento de várias hashtags levantando questões de assédio, né? Eu não sei se vocês tiverem oportunidade, vocês poderão pesquisar depois, mas a gente viu, por exemplo, atrizes da Globo, atrizes de Hollywood denunciando assédio, né? Elas denunciavam o assédio com diretores, elas denunciaram assédio para conseguir papéis, né? Na televisão, é um termo muito antigo, mas que todo mundo conhece, que era o teste do sofá, no meio artístico, isso é muito comentado, né? E de algum tempo para cá, eu acho que, né, muito favorecido pelas tecnologias, a gente conseguiu ter acesso a muito mais informações sobre isso. Existe uma hashtag também que foi levantada de um projeto grande, um projeto que cresceu muito, que é Chega de Fio-Fio, e esse projeto, ele fez um mapa, né, de assédio no Brasil todo. Então, é um projeto de muita referência, tem muito material, tá? É a hashtag Chega de Fio-Fio. Tem também a campanha que, né, ganhou muito reforço, principalmente em meio de festa, carnaval, que não é não. E mais recentemente, nós tivemos acesso a uma hashtag chamada Exposed, onde várias mulheres e meninas denunciavam situações de assédio.
Quando a gente fala de assédio, e o que vem na nossa cabeça, o assédio sexual, por exemplo, a gente tem que ir direcionado para a área do direito, e é o direito penal, que diz o que é assédio no direito penal, e tem a ver com constrangimento, tem a ver com aquilo que a gente já entende como assédio num sentido mais amplo. Eu vou ler para vocês uma definição. Assédio sexual, artigo 216 do Código Penal, tem a ver com constranger alguém com o intuito de levar vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua forma de superior e hierárquico no serviço de emprego, cargo ou função. Então, quando a gente está falando exatamente de assédio sexual, a gente tem que estar circunscrito ao meio do trabalho. Tem uma relação de poder e de hierarquia que tem que ser considerada. E nós, principalmente, né, que estamos falando de escola, de educação, a gente teria que ter um pouco mais de trabalho, e aí isso fica, né, para quem opera o direito, para os juristas, para os legisladores, entender como que se dá uma relação, por exemplo, de assédio entre professor e aluno, mas que não poderia ficar... que não seria contemplado desse artigo 216, porque ele fala de relações de trabalho, né? Mas, né, agora, muito recente, em 2019, o STF julgou, discutiu, e eles estão conseguindo estender esse artigo que se refere exclusivamente ao mundo do trabalho para a relação aluno-professor. Né? Lógico que isso tem muita discussão, e depende muito de quem está legislando, quem está operando o caso, né, a denúncia, mas isso já é um alívio para a gente, né, perceber que o STF está de olho nisso, que eles estão discutindo isso. E a gente tem também, que é muito novo também, pouca gente conhece, 2018, a Lei de Importunação Sexual. E aí sim, são denúncias, essa lei é resultado de denúncias que foram levantadas através dessas hashtags que eu falei, né? A importunação sexual tem a ver com toque, tem a ver com beijos, né, nas baladas, nas festas, aquele beijo forçado, aquele puxão de cabelo, gestos que têm a intenção de satisfazer tanto o agente como um terceiro, né? Tem a ver também, né, com a publicação de imagens íntimas, por exemplo, né, aquela vingança, tão conhecida vingança, quando no final de um relacionamento, um parceiro expõe fotos íntimas da parceira, né? Essa lei de importunação sexual também contempla esses casos. Então, a gente vê que discutir assédio é grandioso, assim, tem muitos meandros, se a gente for passar para o direito, né, tem muito a ver com a avaliação que é feita, mas, num modo geral, se a gente tiver que resumir isso, para eu poder passar a palavra para a nossa convidada, é dizer que, a partir do primeiro não, tudo é assédio, né? A gente pode resumir isso entendendo que aquilo que não é de sua vontade, que não é do seu consentimento, a partir dali já está configurada uma situação de assédio. Então, agora, eu vou passar a palavra para Manueli Ramos, que é assistente social, faz parte do Movimento Negro Unificado e também é a presidente do Conselho dos Direitos da Mulher daqui de Campos. Manueli, fica à vontade, muito obrigada por ter aceitado participar dessa atividade com a gente. Olá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Vanise. Mais uma vez, agradecer pelo convite para participar desse seminário virtual tão importante, com temas tão pertinentes aí, né, ao longo dos dias, e que tem hoje no tema do assédio, um tema complexo, que aparentemente é simples, mas a gente vai ver que não, né? Justamente por conta do que você começou introduzindo para nós, né? A dificuldade que nós temos, muitas das vezes, em identificar essa situação de assédio. Bom, queria só saber se vocês me veem bem, tá ok?
me escutam bem também? Acredito que sim, né? Bom, eu acho que para a gente discutir assédio, né, e eu levantar, assim, algumas reflexões, porque a ideia não é a gente trazer um conhecimento pronto sobre determinado tema, mas a gente poder refletir sobre algumas nuances dele, é entender primeiramente o que é, né, como é conceituado e configurado o assédio. E aí, embora a gente esteja fazendo uma atividade em âmbito acadêmico, eu, enquanto presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, estou atualmente na presidência através da representação da sociedade civil pelo Movimento Negro Unificado. Dentro dessa entidade, eu sou coordenadora estadual de juventude do MNU Rio de Janeiro. Então, eu sempre prezo por a gente ter uma linguagem que seja acessível a todos os públicos que possam estar prestigiando essa atividade. Inclusive, fiz questão de divulgá-la bastante, porque eu penso que cada vez mais atividades críticas como essa vão facilitar com que pessoas identifiquem e denunciem situações de assédio. Bom, então, primeiro, o que é o assédio, né? O assédio vai se configurar, então, em um comportamento que vai ter, né, no incômodo, numa importunação, na humilhação, na perseguição de uma determinada pessoa ou de um grupo específico, né, ele vai poder ocorrer entre pessoas próximas e entre pessoas desconhecidas. E eu acho que quando a gente fala de assédio, duas imagens remetem logo, né, ao nosso imaginário. Uma, que é as cantadas na rua, né, em que muitas de nós, mulheres, embora não sejam só mulheres assediadas, mas acaba sendo dentro do índice daquelas que vão denunciar e que vão falar sobre assédio, a questão das relações de gênero não adianta, né, tá intrínseco, então acabam sendo as vítimas em maior número mulheres. Então essas cantadas de rua, que acabam sendo naturalizadas para algumas, né, acaba se tornando comum no nosso cotidiano, mas algo que a gente não deve naturalizar. Eu acho que essa é uma primeira imagem do assédio que vem a nós. E uma segunda imagem e situação diz respeito justamente a um assédio no local de trabalho. E aí, mais especificamente, sobre o assédio sexual, né, que inclusive é tipificado, é crime, passível de registro de ocorrência, e que muitas acabam denunciando e vem, né, mais a público essas situações. Então, o assédio ele pode adquirir diversos tipos, vamos dizer assim, né? A gente vai poder ter esse assédio sexual, essa ação ou comportamento que vai ter uma conotação sexual na tentativa de levar vantagem, em geral, utilizada por pessoas de grau hierárquico maior, e aí a gente tem alguns organismos internacionais e nacionais que vêm tentando fazer uma criminalização dessa prática, né, e cada vez mais fazendo com que mulheres denunciem a prática de assédio sexual, e aí depois a gente vai discutir um pouco mais, né, se isso é crime, por que então não necessariamente todas essas mulheres denunciam. Inclusive rege, né, pelo Código Penal de que há uma penalização de 1 a 2 anos, mas a gente vai discutir um pouco os limites disso, né, como que muitas das vezes, embora eu não seja uma operadora do direito, e aí fazendo uma análise mais geral, como que muitas das vezes as leis garantem determinados direitos, mas na prática a gente vai ver que há diversas lacunas e dificuldades de entendimento. A gente tem um assédio moral, que vai afetar necessariamente, né, a dignidade do cidadão e da cidadã, no intuito de humilhar. Não é crime, embora, dependendo do caso, né, fazendo uma análise mais minuciosa, de caso a caso, pode ser percebida enquanto danos morais, mas não necessariamente, aí vai a depender muito do operador na instituição responsável que vai estar acolhendo essa denúncia, mas é um caso muito comum, né? Também acontece em geral em locais de trabalho, e aí determinadas pessoas
podem ser colocadas em situações humilhantes, degradantes, e também uma dificuldade muito grande de identificação desse tipo de assédio. A gente pode ter o assédio verbal, que aí vai dizer respeito a xingamentos, a vaias, insultos, provocações. A gente tem o assédio virtual, e aí nesse momento agora de isolamento social, em que, sobretudo, as redes sociais têm sido muito utilizadas para promover atividades de diversos tipos, né? É justamente o uso dessas tecnologias e dessas redes sociais na tentativa de hostilizar, de perseguir e de ofender determinada pessoa ou grupo. A gente tem um assédio psicológico, que apresenta uma forma velada e aí vai se manifestar com comportamentos também ofensivos, abusivos, intimidatórios. Mais importante que a gente saber o tipo do assédio é a gente entender que um não necessariamente exclui o outro, né? E que muitas das vezes a forma do assédio operar na vida, e aí eu vou usar o fato, né, usar mulher, porque em geral são as mulheres as maiores vítimas dessa situação, dessa violação de direito, esses tipos de assédio, eles vão se retroalimentar, né? Então, em geral, começa, às vezes, com um insulto, com uma provocação, isso vai para o campo das redes sociais, e depois isso pode ou não se apresentar com caráter sexual, e que pode ou não ter o contato físico. Eu acho que é importante, até quando a Ivanise levanta sobre a questão da importunação sexual, e que foi uma luta grande, sobretudo dos movimentos feministas, de entender que não é só violação de direito quando essa pessoa é tocada, né? Tudo que acontece de maneira anterior, né, no sentido de humilhar, perseguir, importunar, incomodar essa mulher, e aí levar em consideração de que vai ser sempre uma atitude sem o consenso dessa pessoa, né? Por isso é o assédio. É importante a gente sinalizar isso, né, que eles podem se retroalimentar e eles não excluem um ao outro. Não acontece geralmente só de uma maneira, né? Isso é cíclico. E aí a gente vai ter alguns dados que eu vou trazer apenas para que a gente possa entender, né? No meio corporativo, por exemplo, de empresas, 52% dos profissionais relataram sofrer assédio, mas 87% sinalizou que não denunciavam o agressor. E nos motivos da não denúncia desse agressor estão 4 questões. A primeira, medo de represália. Então, as questões de gênero, em geral, quando a gente vai discutir questão de gênero de uma maneira geral com mulheres, né, violência, até mesmo violência doméstica e familiar, há um receio muito grande de você sofrer represália, embora você seja a vítima, e a gente não pode esquecer que esse machismo que vai operar a partir do assédio é um machismo estrutural, ele está nas nossas instituições, ele se opera com um pretenso discurso de igualdade, só que essa igualdade ela não é experimentada pelas pessoas, então há um medo de você sofrer represália, mesmo você sendo a vítima, isso impede que muitas das mulheres denunciem. Há uma vergonha por parte da vítima, e isso também impede ela a denunciar, o medo de que a culpa recaia sobre ela. E aí, em determinados tipos de assédio, a gente precisa fazer uma análise, inclusive, interseccional, de raça, classe, gênero. Há alguns tipos de assédio, há uma culpabilização, inclusive, da vítima. Então, a gente precisa discutir um pouco sobre isso também, trazer isso para a reflexão de hoje. E um outro motivo é que o agressor permanece no local, e aí, nesse caso, no local de trabalho. A gente, na página do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, para quem não conhece, não segue ainda, é o @condim.campus, foi divulgada uma pesquisa feita pelo Instituto Avon sobre assédio nas instituições de ensino. No ano de 2015, um professor de uma universidade específica em Florianópolis, no sul do país, foi acusado de assédio por mais de 10 estudantes. Lembrando que para uma mulher denunciar um caso de assédio, passando aí pela vergonha, pela possibilidade de represália, até mesmo de culpabilização da sua situação, a gente precisa dizer que essa mulher é extremamente corajosa e, de repente, encontrou uma rede de apoio
que permitisse que ela denunciasse essa situação. E, em geral, né, nessa pesquisa, era dito que os abusos ocorriam numa sala sem câmeras de segurança. Então, a gente percebe que o agressor, em geral, ele estuda o espaço, né, a vítima, as possibilidades dele cometer esse assédio sem que ele seja penalizado judicialmente e até mesmo na própria instituição. Então, há toda uma estratégia e uma engrenagem machista operando nessas situações. Desde 2015, há um marco da Primavera Feminista que discute questões de assédio por internet, hashtags, campanhas. A Ivanise muito bem levantou algumas hashtags nas redes sociais que a gente acaba percebendo aí, né, vislumbrando. 63% das universitárias ouvidas pelo Instituto Avon preferiram deixar para lá. Então, tanto no campo das instituições de ensino, como no campo corporativista das empresas, a gente começa a perceber que há uma culpabilização e a percepção de que esse agressor ele não é penalizado por essa violação de direitos que ele está cometendo, por essa atitude machista, e isso faz com que muitas mulheres percam a coragem em denunciar. E aí, em cima disso, eu queria trazer aqui, para que a gente converse na tarde de hoje, sobre alguns enfrentamentos e algumas possibilidades de reflexões. Há uma extrema necessidade de apoio emocional de profissional qualificado para poder tratar das questões envolvendo assédios, porque isso pode causar traumas. Não vou entrar muito nisso, inclusive porque não é a minha área, mas a gente vai ter uma psicóloga para falar sobre isso. Mas é extremamente importante a gente discutir sobre esse apoio emocional e, num segundo momento, inclusive, do apoio com movimentos sociais. A gente tem aqui em Campos, em diversas cidades, diversos movimentos feministas, e aí eu sempre digo, né, enquanto militante de um movimento social, de movimento negro, de mulheres negras em específico, que uma das maiores missões dos movimentos sociais, para mim, é me fazer não me sentir sozinha. Né? Os movimentos sociais, eles têm esse caráter de não fazer com que as pessoas se sintam sozinhas, de a gente não entender que aquela violação de direito aconteceu com você, individualmente, e conseguir entender que tudo isso diz respeito a uma estrutura muito maior e que opera em cima de valores machistas, sexistas, racistas, LGBTfóbicos e etc. Então, a gente encontrar esse apoio em outras pessoas, né, do mesmo campo identitário, é importante para que a gente se sinta fortalecida no seio desses movimentos e possa ser fomentadas, impulsionadas a denunciar essa situação. Um outro ponto que eu acho extremamente importante é acionar a rede de proteção. É extremamente importante denunciar. A gente sabe que o medo das represálias, a vergonha, ela é uma característica em comum nessas situações. Mas eu penso que, a partir do momento em que a gente tem determinadas leis, instituições para receber determinados casos, o assédio sexual, por exemplo, ele é passível de registro de ocorrência. Em Campos, nós temos uma delegacia especializada dos direitos da mulher, uma DEAN. A gente tem outros equipamentos, como os CREAS, para casos de ameaça e violação dos direitos em Campos, sendo operacionalizados pela Secretaria de Assistência. Aqui em Campos nós temos 3 CREAs, e mesmo nesse período de isolamento social, eles continuam abertos e atendendo ao público, né, de 9 às 15 horas da tarde. A gente tem o próprio Conselho da Mulher, o qual eu presido, que não é um órgão executor da política pública de mulheres, nem é investigador, mas é um instrumento importante e potente de denúncias na não efetivação dos direitos. Né? Então, se há alguma tentativa de denunciar em alguns desses espaços e essa lei não está sendo efetiva, a pessoa não consegue fazer a denúncia, é mal atendida em determinados espaços públicos, o Conselho, que é paritário, tem órgãos da sociedade civil, organizações da sociedade civil e também órgãos e pastas governamentais para a gente poder discutir a política pública de mulheres, e está aberto para receber todas e todos, né, para que a gente possa discutir isso e consiga avançar no campo das políticas públicas aqui em Campos. Há alguns organismos internacionais que também travam disputas, né, e enfrentamentos a essas situações, como a Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, a OIT e a ONU. E eu acho importante a gente sinalizar que
essas formas de enfrentamento, elas também não são fragmentadas. Elas podem e devem atuar em integração. Então, é importante que a mulher entenda, procure uma ajuda especializada, é importante se aproximar desses movimentos sociais como uma forma de se fortalecer. É importante que ela acione essa rede de proteção aos direitos da mulher e que esses movimentos sociais façam com que essa mulher se perceba enquanto protagonista da sua história, como sujeito de direito e que pode e deve, sim, acionar essas instâncias, inclusive judiciais, para ter os seus direitos garantidos. E aí me passa aqui algumas reflexões, e aí vou entrar especificamente nessa situação por uma questão de discurso e forma de pensar e de compreender o mundo a partir da interseccionalidade de raça, gênero e etnia, né? Enquanto uma mulher negra e feminista negra, a gente começa a perceber que em determinados campos, em determinadas análises territoriais, e é o que eu estou querendo dizer com isso, quando a gente vai analisar as periferias da cidade, as periferias pobres da cidade, a gente tem muitas das vezes uma culpabilização do assédio, né? E aí é importante a gente sinalizar que ouvir músicas que são, em geral, guetizadas, né, como funk, hip hop e outros gêneros musicais, determinados tipos de vestimenta, andar sozinha à noite, ou independente do horário, independente do local, não pode ser, em momento algum, justificativa para essa importunação e que, em geral, com as mulheres acontece muito assexual. Né? A gente vê muitas das vezes, inclusive, com uma própria violação dos direitos da criança e do adolescente, meninas, adolescentes com seus 12, 13 anos, que são, em geral, culpabilizadas por estar em determinado local, né? Em geral, as periferias pobres da cidade, ouvindo determinado tipo de música, ou se vestindo de determinada forma, e elas serem culpabilizadas pela situação que vivem, inclusive de hipersexualização. E a gente precisa entender que isso não só o endosso de práticas violentas enquanto mulher, mas também práticas de violação dos direitos da criança e do adolescente. E isso é muito comum em determinadas cidades. Em Campos não é diferente. Então, é importante a gente fazer alguns tipos de recorte de classe, de raça, dentro da perspectiva de gênero, porque em alguns casos de assédio há uma geral repulsa de toda a sociedade. E em alguns casos há sempre um vírgula mais, há sempre um vírgula si, né? Na tentativa de justificar, e a partir de valores e mediações machistas, uma culpabilização dessa vítima. É também naturalizado em algumas instituições, sobretudo em alguns graus hierárquicos, como eu já falei no início, alguns casos de assédio. E aí as instituições de ensino, eu vou sinalizar aqui, inclusive porque está sendo promovida essa atividade, né, por parte do Instituto, é importante a gente sinalizar que não é tão raro, nem tão pontual, a gente ver relatos de assédio em instituições de ensino, né? E eu acho que, independente da gente ter nome do agressor ou não, porque aí vou voltar a dizer, né, muitas mulheres, meninas, não se sentem à vontade de fazer essa denúncia com medo das represálias, por vergonha, porque muitas das vezes, mesmo após a denúncia, esse agressor, ele permanece nessas instituições. E aí, muitas das vezes, esse assédio vai aparecer enquanto piada, vai ser relativizado por alguns, né, mas só a pessoa que é assediada sabe o sofrimento que isso causa. As instituições de ensino como um todo precisam, né, ter no seu corpo institucional medidas, e aí vou lembrar, né, que o Brasil ele é signatário de tratados e diversas convenções internacionais que vão dizer respeito aos direitos da mulher, e mais especificamente aos direitos humanos, né, de um âmbito, uma forma mais macro. Precisa ter essas instituições no seu corpo institucional a realização de algumas pautas, como um plano de ação contra, né, de combate ao assédio, como tratar isso. Muitas das vezes, a ouvidoria, apenas a ouvidoria das universidades, não dá conta da gente
fazer um enfrentamento direto a essas situações. Então, é preciso, até mesmo com as estruturas que nós temos nessas instituições, repensar o como fazer, né? Se tem representação estudantil dentro dessas ouvidorias, porque isso é extremamente importante, já que a gente sabe que, em muitos casos, né, em algumas instituições, há um corporativismo, e eu vou voltar a dizer, o machismo ele é estrutural e ele está institucionalizado. Então, cientes disso, é importante que a gente faça todos os movimentos contrários à revitimização e maior vulnerabilidade da vítima. Então, ter um plano de ação contra essas situações é extremamente importante. Utilizar as ouvidorias como instrumento real de combate a essa situação. Ter núcleos que discutam gênero, tal como no GEDES, por exemplo, né, vai trazer contribuições extremamente importantes de pesquisa, de dados estatísticos, de ações propriamente ditas dentro das instituições. Então, é extremamente importante a gente ter núcleos que discutam questões de gênero, fazer cada vez mais atividades como essa, por exemplo, de seminário virtual, que discuta, que problematize, que tire do silenciamento alguns temas que são tabus, e aí o tema de assédio ainda é tabu na nossa sociedade, então a gente precisa cada vez mais discutir sobre isso, né? Assim como outras opressões, não é silenciando que a gente resolve, muito pelo contrário, é quando a gente expõe essas situações que a gente consegue trazer para a arena do conflito e pensar possibilidades de enfrentamento efetivo a essas situações. E há uma extrema necessidade da gente pensar no que é cabível quanto à punição para um agressor. Eu, enquanto fui aluna da UF, né, sou assistente social formada pela UF, mestre em planejamento regional, ambiente e políticas públicas pela mesma universidade, e aí na UF houve por muitos anos denúncias de diversas alunas de assédio com um professor em específico. E demorou muito tempo, né? A justiça é extremamente morosa nesses casos, e há uma necessidade intrínseca da celeridade dessas situações para que a gente não permaneça vulnerabilizando e revitimizando aquelas que tomam coragem de denunciar. E até o agressor, né, o professor, que era o agressor, o violador dos direitos dessas alunas, ser punido, demorou muito tempo. E essa morosidade fez, inclusive, com que muitas mulheres pensassem que não deveriam denunciar após ter sofrido novamente essa violência por parte dele. Porque você começa a entender que determinadas leis, quando elas não conseguem ser efetivas e ter a devida celeridade, elas dão uma noção de impunidade. E isso que a gente não pode ter numa sociedade que é baseado em valores machistas, racistas, sexistas, LGBTfóbicos, sim. A gente não pode mais continuar naturalizando essas situações, naturalizando piadinhas, né? Não é engraçado, né? Como a Ivanice levantou no início, algumas campanhas, e a gente precisa demonstrar que é dever do Estado promover, sim, políticas públicas e instrumentos necessários para combater esse tipo de caso, e algumas das possibilidades são campanhas que vão estar desmistificando esses casos, né? A gente tem atualmente tramitando no Legislativo Municipal uma lei que versa sobre ouvidoria na Câmara de Vereadores, né, para que possa ser mais um instrumento de denúncia e que essa mulher, enquanto denunciante, tenha um apoio de profissionais especializados, psicólogos, assistentes sociais e etc. Então, é importante a gente reforçar aqui o dever do Estado no enfrentamento a essas situações. E pensar sobre ações afirmativas para a ocupação de determinados espaços por mulheres. Uma das circunstâncias que também eu percebo que acaba dificultando muito a denúncia de determinados casos é a gente saber que a denúncia após feita é discutida numa seara eminentemente masculina, né? E é óbvio, eu não estou generalizando que todos os homens vão agir de forma a endossar práticas machistas, mas eu estou aqui dizendo que mulheres ocupando determinados espaços
é muito mais fácil de fazer um entendimento e ter essa sororidade com outras mulheres, entender situações, entender quando essa mulher é colocada em vulnerabilidade, revitimização, e isso pode possibilitar com que mais mulheres se sintam à vontade. Não é à toa que, por exemplo, alguns serviços públicos, quando são pensados, como a Patrulha Maria da Penha, por exemplo, né, um serviço específico da Polícia Militar para fiscalizar medidas protetivas, né, dentre as atribuições, mas fiscalizar medidas protetivas, foi pensado que essas equipes contassem com mulheres policiais militares. Porque quando ela chega numa determinada situação em que a mulher vítima, né, ela está num momento de sofrimento, se sentindo sozinha e acuada, ver uma outra mulher naquele papel de garantia de direitos, coloca essa mulher numa situação de empoderamento, vamos dizer assim, né, mas de entender que ela vai ser plenamente compreendida e que ela tem uma outra pessoa por ela. E aí, por isso, movimentos feministas são tão importantes, né, porque a partir do momento em que as mulheres se unificam em torno de determinadas pautas, que elas vão dizer e vão protagonizar as suas demandas, dizer aonde é necessário criar determinados serviços, programas e políticas. E isso não é diferente nesses espaços, né? E aí, espaços, eu estou dizendo vários, espaços institucionais, de reitoria, de ouvidoria, espaços de ações afirmativas de fomento a mulheres chefiando determinados departamentos. Tudo isso é extremamente importante para que mulheres vítimas de violências, sejam elas quais for, não se sintam sozinhas. E aí eu vou chamar a atenção também aqui, como uma forma de enfrentamento e para a gente refletir sobre a importância dos espaços dos conselhos de direito, dentre eles, nesse caso em específico, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, como eu disse, é um conselho paritário que tem representações tanto da sociedade civil como do poder público, em que a gente tem como atribuição a perspectiva de fiscalizar políticas públicas no município. É extremamente dizer que é um espaço aberto, né? São todas e todos muito bem-vindos ao espaço do Conselho. A gente faz reuniões mensais, atualmente têm sido virtuais, por conta desse período de isolamento social, em que nós respeitamos e defendemos. E é extremamente importante ter diversas representações, pessoas, mesmo aquelas que não se organizam por meio de movimentos sociais, pessoas interessadas em ver a efetividade da política pública de mulheres. Todos são muito bem-vindos. A gente pode utilizar de diversos instrumentos de participação social para poder fazer alguns tipos de denúncias, fazer alguns tipos de apontamentos e, sobretudo, pensar em possibilidades do seu enfrentamento, né? Possibilidade disso ser efetivo. Então, a gente tem os espaços dos conselhos, a gente pode ter audiências públicas, a gente tem conferências, atualmente no município, a gente está no momento de construção de uma Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, em que todos estão convidados a auxiliar nessa construção. O espaço do conselho é esse espaço de acolhida de todas as pessoas, de articulação dos movimentos sociais da cidade e de cobrar a efetividade dessa política pública. Então, assim, gostaria de aproveitar o momento, né, o oportuno, para divulgar a página que a gente tem, tanto no Facebook como no Instagram. No Facebook, @condimcampus, no Instagram, @condim.campus. Pode ser colocado ali para nós, né, aqueles que desejarem fazer também de forma anônima, enfim, colocar questões, se tiverem interesse de participar do conselho, das atividades do conselho, é um conjunto de mulheres pensando toda essa política pública, e eu acho importante cada vez mais a gente se unificar, fortalecer essa rede de apoio que pode ser formal através dos serviços públicos. Volto a dizer, né, que o Estado tem o dever de contribuir para esses direitos, mas também é importante a gente fortalecer essa rede, vamos dizer, informal, no sentido de que são mulheres que se voluntariam para fazer organizações da sociedade civil e levantar determinadas demandas. Então, todos são bem-vindos nesses espaços de participação social, e é importante a gente tirar algumas coisas da seara privada, tirar algumas coisas da conversa que é apenas com o amigo, né, nessa seara privada, e trazer isso para o campo público.
fazer com que isso seja problematizado por todos os espaços para que a gente tenha um real enfrentamento dessas situações. Eu vou findar aqui a minha fala, talvez a gente tenha, acho que um momento para a gente dialogar posterior, mas me colocar desde já à disposição para aquelas que quiserem conversar sobre o Conselho e conversar sobre esse tema em específico sobre assédio. Agradecer mais uma vez a Ivanise pelo convite. Obrigada pela sua fala. A gente vai organizar algumas perguntas que o pessoal está deixando, né? E agora a gente convida, então, a psicóloga do Campus Centro, Rena Schuller, para falar um pouco sobre... a gente sabe que existe, né? E quais são as consequências emocionais e psicológicas, por exemplo, para uma vítima de assédio, e o que a gente pode fazer, o que as pessoas têm que... Como é o nosso comportamento, o que a gente pode fazer para aliviar essas consequências. Rena, obrigada por você estar com a gente. Fica à vontade agora. Boa tarde a todos. Eu tinha preparado uma fala, mas escutando Ivanise e a Manueli e lendo aqui um pouco do chat que está acontecendo ao vivo aí por vocês, mudou tudo na minha cabeça agora. Queria agradecer Ivanise e professora Manuela pelo convite. É importantíssimo que a gente fale a respeito do assédio, seja ele moral, ele sexual. E aí eu queria começar com uma fala da Ivanise, lá no início, que me chamou a atenção e eu anotei. Depois dela fazer os relatos, ela falou: eu nunca dei um sorriso diferente para esse professor. E aí isso é o que a Manueli estava falando, dessa dificuldade que a gente tem enquanto mulher de não carregar para a gente a culpa pelo que acontece. Então, ela, mesmo que ela sorrisse para o professor, diferente, ela tinha 14 anos, o professor com certeza tinha mais de 18. Então, esse professor, mesmo com um sorriso diferente, ele deveria não fazer piadas, ele deveria não olhar diferente, ele deveria bloquear aquilo que a aluna está falando, dizendo, com um olhar, com um sorriso. Então, a culpabilização, nesse caso, das crianças e dos adolescentes, e das adolescentes, porque não tem como a gente não falar que isso acontece muito mais com as mulheres e não tratar desse assunto falando das mulheres, ela não pode existir. A culpabilização é do adulto. Então, se uma menina de 14, 15, 16 anos se oferece para um professor, quem tem que parar isso é o professor. Então, está errado. A nossa cabeça pensa de forma errada. Então, por mais, né, aí a gente, estou falando aqui da Ivanise, que falou ali no início, ela relatou, hoje ela percebe que foi, né, um assédio, foi algo ruim para ela, que deixou ela mal. Ela levou um tempo para digerir isso, para entender isso, e ainda assim, ela pensou, eu não dei nenhum sorriso que pudesse ter feito esse professor fazer uma piadinha dessa comigo. Então, é muito sutil, está muito dentro da gente. E essa é uma das dificuldades que a gente tem para o cuidado com assédio. Outra dificuldade é de um relato que aconteceu aqui no chat, que a pessoa falou, o que eu podia ter feito de diferente? Então, a gente também se culpa, muitas vezes, por não falar sobre isso, por calar sobre isso, por não dividir essas questões,
por medo. Mas a gente ainda assim, enquanto mulher, a gente se responsabiliza por não ter feito nada. Isso é o que é mais difícil para a gente poder cuidar de alguém que sofreu assédio ou que sofre assédio. Quando a gente não consegue entender que nós não somos culpadas por ter esse assédio, que independente, como a Manoeli falou, da roupa que eu visto, da onde eu estava, da música que eu gosto, se eu não quis, se eu não dei espaço, se eu não estava afim, se eu disse não, isso não pode existir. As pessoas não podem tomar conta do corpo da mulher como se bem entende. Só que isso acontece há quantos anos? Né? Alguém aqui relatou também que sofria assédio num lugar, um escritório de advocacia. E aí? O que a gente faz se as pessoas que nos assediam, elas são mais fortes que a gente? Né? E isso é uma característica do assédio e da violência sexual. Normalmente tem uma relação de poder onde a vítima, né, onde a pessoa que comete, ela tem um poder de alguma forma sobre a vítima, seja um poder de força, um poder hierárquico, um poder familiar, né, qualquer coisa a esse respeito. Então, essa naturalização das relações sociais, onde os homens, eles têm mais poder, eles têm mais a palavra deles tem mais força, e a mulher é sempre aquela que devia ter feito de alguma forma, diferente do que ela fez, dificulta muito o cuidado. E dificulta porque, um tempo atrás, teve uns relatos no Twitter, que eu não entendo muito, mas são umas hashtags com exposed, as pessoas vão falando sobre o que aconteceu com elas, e teve muito relato sobre assédio em instituições escolares, né? Eu li as de instituições escolares. E aí, você tenta fazer tem alguém com o microfone aberto. Misturar os dois, que vai dar o tom. Desculpa, mas é porque me atrapalha eu conseguir pensar. Desculpa, gente. Então, assim, as meninas denunciam, elas usam um canal como o Twitter para denunciar. Muitas vezes isso é de uma forma anônima, elas não usam o nome do agressor, nem nada. E depois isso vai se apaziguando, as meninas vão sumindo, porque quando é para falar sobre o assunto, causa um medo muito grande, porque dentro de casa elas não têm o apoio. Então, quando você vai falar para alguém que você foi assediada, ou violentada, ou qualquer outra forma, né, de assédio sexual, principalmente moral também, a primeira pergunta que surge é: mas o que você fez? Onde que você estava? Que roupa você estava usando? Você deu um sorriso para ele que abrisse espaço para isso? Então, para a gente cuidar, a primeira coisa a fazer é o não julgar. É a gente sentar e a gente ouvir e a gente entender e a gente acolher. Não tem como cuidar do assédio sem julgar, sem não julgar, né? Muitos relatos do assédio, ele vem tempos depois do que aconteceu, tanto do assédio quanto da violência propriamente dita, e ele vem muito tempo depois. Ele pode vir, e geralmente vem quando as pessoas conseguem se juntar em grupo para denunciar. Eu lembro de eu não vou lembrar o nome dele agora, mas teve um diretor de filmes americanos que foi denunciado, mas quando uma foi, a outra foi, quer dizer, as mulheres foram se juntando para poder falar dele. É muito difícil que uma pessoa faça isso,
Porque o maior relato que a gente encontra enquanto psicólogo, quando vem falar para a gente do assédio, é que falou para alguém e esse alguém não acreditou. Então, muito bom o pai da Ivanice ter acreditado nela, ela tinha 9 anos, isso dá uma força, né? Então, quando a gente conta, e a gente é ouvido, e as pessoas nos entendem, e as pessoas nos confortam, os danos vão ser muito menores para as pessoas que sofreram assédio. E não sei uma mulher que não sofreu um assédio, né? Muitas mulheres sofreram assédio. E muitos homens naturalizaram aquilo. E muitas de nós ficamos quietas. Então, a gente também não pode se culpar por ficar quieta, porque a gente tinha muito pouco espaço para falar, né? As questões da sexualidade, elas são silenciadas, né? Eu tenho 40 anos, 42 anos, e eu me lembro, era difícil falar, né? Na minha época, a gente pouco falava sobre isso com os pais. Eu tive histórias de relatos da minha mãe que não falava com ninguém, né? Então, há menos de 100 anos que a gente consegue né? Então, há 40 anos, há menos de 40 anos, a gente consegue ter uma conversa um pouco mais aberta. Isso é muito importante. Muito pouco tempo para mudança social. E se a gente pensar, o divórcio é de 77, quando se falou em criminalização do assédio, foi em 1979, primeira vez que se fala dessa criminalização do assédio na parte jurídica, foi em 1979. Então, os nossos direitos, enquanto mulher, eles são muito novos. Tem muito pouco tempo. Então, isso não faz... essa mudança social, no pensamento social, ele é muito lento. E o que a gente pode fazer para cuidar é acolher, é não julgar, é entender que quando uma mulher diz não, ou quando uma mulher se sente constrangida pelo que aconteceu, a gente tem que acolher, a gente não tem que julgar, a gente não tem que culpabilizar, a gente não tem que nada, a gente só tem que dar colo, tá? Porque é muito difícil, há uma desconstrução de si mesmo, né? Se a gente pensar nessa fala da Ivanize, eu nunca dei um sorriso para ele, ou na fala da pessoa que está ali que eu esqueci o nome agora, que estava no chat, o que eu podia ter feito, né? O que mais eu podia fazer? A gente tem que pensar que a gente fica sem força, porque a gente é invadido. A gente é invadido no nosso espaço, no nosso corpo, e o que é mais nosso senão o nosso corpo? Né? Então, as pessoas só podem invadir a nossa intimidade se a gente deixar. Então, para o cuidado de alguém que passou pelo assédio, é entender que o relato dele vai vir tempos depois. O relato vai vir, às vezes, quando é com adolescente, com criança, às vezes vem com algumas falhas de memória, até com adulto, dependendo do quão traumático foi. Ele pode vir com lacunas, e até essas lacunas serem preenchidas leva um tempo, né? E a gente nunca tem que responsabilizar a pessoa por isso. Eu lembro daquela situação lá no Rio, há um tempo atrás, alguns anos atrás, de uma menina que foi estuprada, e aí eu lembro de discutir com os alunos sobre isso, eles falaram, mas ela disse que ia dar para 30, ela tinha que dar para 30. Eu falei, não, ela podia ter dado para 29. Se ela não quisesse dar para o 30º, e ela falasse não, aquilo tinha que parar. Porque quem cuida do corpo é a gente. Então, essa construção social em cima do machismo,
a naturalização do poder masculino em cima do feminino, a naturalização de que a mulher é a responsável pelas relações, ela que tem que cuidar dessas relações, isso faz com que a gente tenha atitudes que prejudiquem o cuidado. Porque quando a gente cria uma menina e a gente ensina para ela como ela tem que se vestir, como ela tem que responder, onde ela pode ir, quando ela pode ir, a gente tem problemas de segurança, né? Todo mundo, segurança pública que eu estou dizendo, os homens também têm problema, vão ser assaltados, mas é muito mais a gente, né? Então a mulher tem que se cuidar mais, a mulher tem que silenciar mais. É muito complicado, porque a gente não pode ensinar igual, né? E a gente está propagando isso. Como que a gente ensina para uma mulher, para ela entender que ela tem o poder sobre o corpo dela, se nas entrelinhas a gente cuida de outra forma para que ela não se exponha? E aí eu estou me lembrando de duas situações, uma com minhas filhas, que eu tinha uma menina com um macaquinho andando com um macaquinho bem levezinho, assim, na frente de um bar e muito curto, e eu falei, ai meu Deus, por que ela está passando ali? Mas não era porque que ela estava passando na frente do bar por causa da roupa dela, mas eu fiquei, esses homens vão ficar mexendo com ela desnecessariamente. E a minha filha virou para mim e falou assim, ela tinha acho que 8 anos, falou assim, ô mãe, ela não pode se vestir do jeito que ela quiser? Ela pode se vestir do jeito que ela quiser, mas a gente ainda se preocupa com o que ela vai ouvir, né? Era uma adolescente, não sei como ela ia lidar com aquilo. E outra situação foi de uma aluna de um lugar que eu trabalhava, que me perguntou assim, mas quando que você vai deixar suas filhas terem relação sexual? Eu ri, eu falei assim, acho que não sou eu que vou deixar, né? Mas uma coisa que eu queria que elas aprendessem é que elas vão poder se relacionar sexualmente quando elas tiverem, quando elas saberem tomar conta do próprio corpo, quando elas saberem dizer não, né? Elas têm que conhecer o próprio corpo e elas têm que saber dizer não. Elas têm que estar firmes para o não, independente da consequência que vier em relação a esse não. Então, para a gente cuidar de alguém, a gente primeiro tem que se despir dessas concepções que estão entranhadas dentro da gente. A gente tem que entender que é uma situação muito difícil, porque a gente pensa enquanto mulher, o que eu fiz para que isso acontecesse? E não é esse o pensamento. O pensamento deveria ser, o que esse cara tem na cabeça para ele ter feito isso? Ele é o responsável por isso. Vários desses relatos que tinham no Twitter, tinham assim, eu tinha bebido mais um pouco, e aí o cara tentou e foi difícil. Então, quer dizer, a gente tem que entender que a gente não é culpada pelas situações de assédio. E a partir disso a gente cuidar, né? O cuidado, ele envolve as redes, como o cuidado próprio, que aí uma terapia é de fundamental importância, porque muitas vezes na família a gente não encontra esse apoio, nos amigos a gente não encontra esse apoio, e algumas coisas quebram dentro da gente, principalmente em relação à autoestima, quem eu sou, o que eu mereço, a gente começa a se sentir desmerecedora de alguma coisa, como se ter sido assediado ou ser alvo disso fizesse da gente menor. Então a gente vai diminuindo a nossa autoestima e muitas vezes a terapia, ela ajuda, né, que a pessoa possa se olhar de uma forma diferente ou melhor. Envolve as redes de movimento social, que eu acho que é importantíssimo, como o assédio é uma questão social, o pensamento de que o corpo da mulher está aí para o que der e vier é um pensamento social. Então os movimentos sociais, eles têm que estar, né, junto nessa questão do cuidado, porque tem o cuidado comigo, mas tem cuidado com todas as outras que podem ter isso também, podem sofrer. Então, se a gente se juntar a um grupo maior, isso tem mais voz, isso pode ter um pouco mais de mudança em termos macros, né?
e a rede de proteção. Às vezes, esse caminho, ele é longo. Muitas vezes a gente não consegue chegar na rede de proteção de imediato. Muitas vezes, quando se chega à rede de proteção, é porque alguém viu, tem alguma testemunha, tem alguém junto para te levar, né? Então, é quando você tem alguém para te apoiar. Então, muitas vezes, a rede de proteção ela é acionada quando você já tem uma outra rede por trás, que você está segura de chegar ali e de falar, e se acontecer, tem gente do seu lado. Então, essa rede de cuidado é muito importante. Então, todos esses movimentos, esses grupos de mulheres, eles são de extrema importância para o cuidado, né? E, às vezes, a pessoa não consegue uma terapia, vai para esse grupo de mulher para poder ser acolhida e, daí, começar um movimento. Mas é um movimento muito difícil, porque quando você denuncia, você tem que ter prova, você entra num processo complicado, né? A justiça é lenta, então a pessoa vai se sentindo mal e vai achando que não vai chegando a lugar nenhum, né? Então, toda essa rede, né, de cuidado, não só a rede de denúncia, mas a rede que a gente consegue criar de cuidado a essas pessoas que são assediadas, elas são importantes exatamente para diminuir aquilo que a Emanuele falou, que é o medo de represália, porque quando a gente está em grupo, a represália é menor, né? A gente perde um pouco a vergonha, porque a gente entende que outras pessoas passaram por aquilo, tem gente do nosso lado, que a gente não precisa se envergonhar por isso, né? A gente diminui a nossa culpa, porque a gente conversa a respeito, a gente entende que o outro é responsável por aquilo. E a única questão que é muito mais difícil é o agressor que permanece no local. Seja um professor, seja um servidor da instituição, que a gente trabalhe, né, em qualquer tipo de assédio, se é dentro de casa, né, às vezes tem um primo, tem um tio, tem um vizinho, e ele continua naquele local. Então, isso é muito difícil de lidar. Por isso que essa rede é importante, esse cuidado em rede é importante, porque a rede vai começando a sustentar, a dar apoio, para que aquele agressor também não esteja ali, tá? E aí, isso é de extrema importância. A gente precisa criar esses locais, pelos movimentos sociais, pelas ONGs, ou por grupos dentro da instituição, e em todas as instituições, né? Então, e tem uma coisa importante que às vezes facilita muito, e falando também da violência sexual, é quando a gente tem a possibilidade de fazer com que aquele agressor pague, de alguma forma. Muitas vezes a gente não entra num processo judicial, principalmente quando a violência, o assédio é feito em família, isso é complicado, é difícil para as famílias passarem por isso. Então, quando a gente, de alguma forma, em terapia mesmo, consegue fazer com que aquele agressor pague pelo que ele fez, é de extrema importância. E é de extrema importância que esse agressor, se ele entende o que ele fez, depois de um tempo, se ele consegue pensar sobre isso, que ele procure formas de compensar o que ele fez. Não vai adiantar, né? Quer dizer, adianta, mas não vai tirar aquela dor total de dentro da gente. Mas adianta ele se retratar, adianta ele fazer algo diferente. Então, se um adolescente entende isso e depois pede desculpas, né, por um assédio ou alguma coisa, eu já vi isso acontecer, de se retratar para a pessoa, isso também ajuda, porque a pessoa entende que não é ela, foi ele que fez errado. Então, acho que o principal para a gente recompor uma pessoa que passa por assédio, e principalmente por vários assédios, às vezes pela mesma pessoa, às vezes tem alunas que ficam em sala de aula sofrendo assédio toda semana e que não tem coragem de falar. Eu me lembro de um professor que só pedia para uma aluna na minha sala pagar o quadro, na minha época era quadro de giz, e aquilo incomodava muito a gente, porque só ela ia pagar o quadro. E só para ele olhar para ela de costas. Então, é uma coisa... são situações delicadas e que, dependendo do lugar onde a gente esteja, a gente não tem voz.
como a Ivanice falou no início também, ainda bem que isso está mudando, ainda bem que as meninas estão gritando mais, que as mulheres estão tendo mais locais, como o Conselho da Mulher, a Delegacia da Mulher, grupos, né, de mulheres que conseguem se unir e falar sobre isso. Mas ainda não diminuiu esse julgamento, essa primeira pergunta, mas o que você fez para o cara fazer isso com você? Essa pergunta não tem que existir. Né? E muitas vezes quando a gente está numa instituição e vai falar alguma coisa a respeito, né, de alguma denúncia, mas você viu o lado dele? Você viu essa menina? Você já viu essa menina andando por aí? Então, assim, as questões são essas. É muito pequeno, é muito... Não é pequeno, é grande demais, né? Mas é difícil de desfazer esses nós. E quando a gente é assediada, né? Quando alguém passa a mão na gente, ou encosta, ou vem junto, ou faz uma piada numa situação que constrange a gente, vai quebrando a nossa estima. A gente vai diminuindo a nossa crença na gente mesmo. Né? A gente vai acreditando que o outro pode tomar conta do nosso corpo. A gente vai acreditando que a gente tem que seguir regras, né, para que isso não aconteça, que a errada sou eu que não devia estar ali, eu que não devia ter deixado, né? Por que meu namorado não foi na frente e eu fui atrás? Eu devia ter pensado nisso antes. Então, a gente vai se responsabilizando e diminuindo a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. A terapia, ela serve para que isso se fortaleça e que a pessoa entenda que a culpa não é dela. Só que a família, a instituição, as pessoas ao redor também precisam mudar esse pensamento. É difícil falar de algo, né, que traz consequências individuais, mas que é alguma coisa social, né? É de responsabilidade social o cuidado com o assédio. Não é individual. A responsabilidade do cuidado para o assédio, para a violência, né, seja ela a violência doméstica, a violência contra a mulher, essa responsabilidade ela é social. Essa mudança está na gente, no nosso dia a dia, na nossa capacidade de não julgar, na nossa capacidade de escutar e de entender que quando uma mulher sofre um assédio, como uma mulher sofre uma violência, existe uma história inteira para ela transpor e poder falar sobre isso. Tá? Existem as histórias que não deram certo, existem as pressões sociais de que a mulher é que estava errada, existem histórias familiares que a gente não conhece, a família das pessoas, né? Então a gente não sabe como que as famílias trabalham e falam sobre isso. Então todas essas questões que, como dizia a Mari Del Priore, que ela fala, né, que os assuntos da vida, alguns assuntos da vida cotidiana, culturalmente, devem ser silenciados, devem ser sussurrados. Então, é aquele assunto que a gente sabe que a gente não vai tratar numa mesa de jantar, que quando todo mundo estiver junto, a gente não vai conversar sobre ele. Então, todos aqueles assuntos que a gente não consegue falar sobre, e a sexualidade, o assédio, e tudo que está ligado à sexualidade, ainda é um assunto que tem que ser sussurrado. E a gente não pode mais sussurrar. Então, para a gente cuidar, a gente não pode julgar, a gente tem que acolher e a gente tem que se ajudar enquanto grupo, enquanto mulheres e homens também que possam ajudar as mulheres a falar sobre isso, a não ter vergonha de falar sobre isso, porque a Ivanice falou, outras pessoas falaram, eu posso falar de situações, né, que eu passei e de que às vezes eu tirei minhas filhas de algumas situações que eu também estava achando que não eram interessantes, que eu conseguia olhar. Então, é muito complexo e a gente tem que falar sobre isso. Esses assuntos, eles não podem ser sussurrados mais. A gente tem que cuidar para que a gente não julgue, que as pessoas não julguem quem passa por isso e que as pessoas que passam por isso não se julguem como errado. Então, a gente não pode ficar quieto. A gente tem que acolher. E, por favor, não se perguntem o que eu fiz para que isso acontecesse. Não fez nada, possivelmente.
E mesmo que você tivesse afim de alguém, se quisesse ficar com essa pessoa, que você quisesse ter uma relação com essa pessoa, mas essa pessoa foi além daquilo que você queria, você também não tem responsabilidade sobre isso, né? E quando a gente passa por isso, a gente não pode ficar, não só pelo assédio, mas outras questões, né? Se perguntando o que eu podia ter feito, o que eu podia ter feito. Já foi, infelizmente já foi. Então é daqui para frente, como que eu vou me instrumentalizar, quais são as condições que eu vou criar para eu enfrentar outras situações, qualquer uma, não só de assédio, porque a gente sabe que possivelmente isso vai acontecer mais de uma vez. A gente sabe que a gente vai ver essas situações acontecendo. Então, como que a gente se instrumentaliza, como que a gente se potencializa para passar por outras situações, sem precisar sofrer como a gente sofreu. E aí como que eu dou esse não antes, né? Como que eu posso observar, como eu aprendi, o cara fez aquilo, eu tenho que estar mais atenta comigo, o que eu vou fazer para não passar, ou se acontecer, o que eu vou fazer, né? Então, o que eu falo para todo mundo é: vamos acolher sem julgar, entendendo que essa é uma questão social e que dentro da nossa sociedade a gente tem desigualdades imensas, tanto de gênero, como de raça, como de classe social, e que isso prejudica. O que a Manueli falou é perfeito. A gente desqualifica algumas ações, dependendo de onde elas vêm, né? E a gente dá um poder muito grande para algumas ações de outro lado. Então, como que a gente está olhando para todo mundo com igualdade, sabendo que todo mundo sofre, né? E que a maioria das mulheres passam por isso. Que as meninas de hoje, que as jovens de hoje também possam pegar isso e possam trazer como uma luta de vida, né? O nosso corpo é nosso, a gente faz com ele o que a gente quiser. Ninguém tem que se intrometer, ninguém tem que fazer além, né? E a gente tem que cuidar dele. E o cuidado é muito em grupo, e para quem já sofreu, é reestabelecer a autoconfiança, a autoestima e a capacidade de ser mulher livremente, sem ser cerceada, né, por outras questões. Acho que agora a gente pode abrir, né, tem algumas perguntas. Queria de novo agradecer por poder estar aqui, né, e aí Vanise vai mediar aí. Sim, Rena, muito obrigada pelas suas palavras, pela sua orientação. A gente tem algumas perguntas, mas eu queria, antes, destacar na sua fala uma coisa importantíssima. Ensinar o não para as meninas. A gente tem que reiterar que a gente está falando de meninas e mulheres porque a gente sabe que a maioria esmagadora de vítimas de abuso, de violência de gênero, de qualquer tipo, de assédio, a gente está falando de mulheres e meninas, né? Então, a Renata comentando, eu ensino a dizer não. No chat a gente está vendo a Geórgia comentando, algumas pessoas falando que tem meninas, filhas, né, que são mães de meninas, e a preocupação disso, né? Então, eu acho importante a gente destacar isso, mas não só ensinar o não, né, Rena? Você comentou, ensinar a lidar com a consequência do não, porque o assédio, ele tem uma característica de ser repetitivo, né? Às vezes acontece de uma vez só, configurado como abuso, passar a mão, tocar no corpo, mas às vezes são cantadas, são abordagens insistentes, né? E a insistência e a negativa, às vezes, em boa parte dos casos, ela resulta em violência, em agressão. E é aí que a gente tem medo, né? É aí que entra o nosso medo. Então, é ensinar a dizer não,
mas ensinar também a lidar com as consequências do não, que eu acho que é a parte mais difícil, né? A Geórgia está comentando sobre o papel dos núcleos de gênero nessa discussão dentro da escola, né? Se a gente tem, como eu digo a gente, né, pessoas envolvidas com os núcleos, como que se a gente tem a posição de acolher denúncias. A gente resgata um pouco do que a Manueli falou, tem que ter equipamentos na instituição para acolher essas denúncias. Não entendo que sejam os núcleos de gêneros responsáveis por isso. Eu acho que com o núcleo de gênero, e está aí uma oportunidade, Geórgia, Manuela, quem mais dos núcleos de gênero tiver aqui com a gente agora, da gente se reunir, né, em outra oportunidade, para pensar qual é o nosso papel, né? Porque vou deixar um registro aqui, aproveitar que o Jonas também está com a gente. Até hoje, os núcleos de gênero do Instituto Federal Fluminense são projetos, né? Então, a gente ainda não faz parte da estrutura organizacional do campus. Então, esse papel de acolher a denúncia e buscar a solução para os casos, talvez ainda não seja nosso. E para isso, a Emanueli já enumerou antes, né, as ouvidorias. Né? Existe a ouvidoria, né, e eu acho que o nosso papel é informar. Se chega um caso, né, para a gente informa qual é o caminho para essa estudante ser protegida e fazer uma denúncia. Porque o assédio ou qualquer outro ato de violência que aconteça no âmbito escolar, ele pode caminhar por dois sentidos, ele pode trilhar dois caminhos e um não anula o outro, né? Se a gente encaminha via ouvidoria, vai acontecer a apuração daquelas denúncias, né? E provavelmente os envolvidos serão ouvidos e envolvidos num processo disciplinar, mas isso não impede que a vítima, sobretudo maior de 18 anos, faça a sua denúncia por via legal, né, pela justiça, faça seu boletim de ocorrência. Então, o nosso papel está nisso, né, de acolher essa estudante e de ir com ela, né, olha, esse é o e-mail da ouvidoria, é por aqui que a gente vai fazer a sua denúncia, mas talvez a gente ainda não esteja preparado e estruturado para acolher essas denúncias. Eu acho que o papel do acolhimento ainda é o mais importante para a gente, o acolhimento e a informação. Uma pergunta para a Emanueli, se ela puder nos ajudar agora. A gente está vendo no chat, né, os comentários. Camila, ela fez, né, alguns comentários importantes de situações de assédio que ela viveu e das consequências disso para a vida profissional e emocional dela, né? E ela pergunta como que ela poderia ter feito na época, né? Como que se faz, uma pergunta da Lívia, para comprovar situações de assédio? Manueli, você gostaria de comentar sobre isso agora? Sim, Vanise, posso sim falar. Fui lendo atentamente aqui no chat as colocações, né, que muitas fizeram. Gostaria de retomar uma afirmação que eu fiz na minha fala, né, de que esse assédio, enquanto violação do direito, ele sempre vai trazer prejuízos para a vítima, né, infelizmente. No âmbito psicológico, né, de traumas, eu acho que um pouco do que a Camila corajosamente expôs para nós com relação a isso, né, fazendo, inclusive, com que ela não retomasse para o mercado de trabalho, né, como que isso afetou ela, e como que, dependendo da situação, é possível que haja outros gatilhos para
retomar esses traumas, né? E aí isso tem, inclusive, implicações no convívio social, porque a gente está tratando aqui de alguns casos em que, hipoteticamente, esse agressor seria alguém alheio, estranho, né? Mas muitas das vezes esse assédio acontece com um amigo, né? E aí, você denunciar que aquele amigo está te assediando, e muitas vezes é um cara considerado boa praça, né, um cara bacana, e aí é uma descredibilização da fala dessa mulher sobre essa situação de violência que ela tenha sofrido, inclusive impede que essa mulher permaneça nesse círculo social, né? E, além disso, prejuízo econômico. Eu percebi aqui, pelo chat, muitas mulheres sinalizando sobre esse assédio moral e sexual nos locais de trabalho, né? Com seus chefes, com sócios, com colegas de trabalho. Eu acho que isso traz à tona que não é tão pontual, né, tão esporádico como muitos acreditam. Eu acho que quando a gente trata, né, dessas relações de gênero, e vi muitas pessoas colocando, né, sobre o comportamento que a gente ensina às meninas, né, muitas mães de meninas colocando, né, sobre o cerceamento ou liberdade com relação à roupa e a determinados espaços. Eu acho que eu queria, né, chamar a atenção para uma situação, né, e aí, talvez eu só tenha conseguido refletir isso na minha atual circunstância, né. Eu sou recém-mãe há 4 meses de um menino. E aí, e tenho, né, 2 enteados também meninos, de 19 anos. E aí, eu me coloquei pensando, né, como que, inclusive, para debater as violações de direitos, de certa maneira, e talvez até inconsciente, a gente pense sobre o cerceamento e a liberdade das meninas, né? E aí eu não visualizei aqui se há homens acompanhando, né, e pessoas, mães de meninos, sobre a gente estar dialogando também esse processo educativo com os meninos, né? Porque só há violência quando há o violador, quando há o agressor, e, em geral, os meninos, né? Então, esse ensinamento das relações de gênero, que o homem, que a mulher não tem propriedade sobre o seu próprio corpo, sobre suas escolhas, e de que o menino é esse macho alfa, que pode falar, que pode mexer, que pode fazer piadinha, e isso a gente ensina com coisas simples, né, e cotidianas, como quem é sua namoradinha na escola, né? Isso são perguntas que a gente, eu vou colocar a gente enquanto sociedade, faz aos meninos, mas a gente não faz isso com as meninas, porque a gente entende que a menina tem que ser reservada, né? Ela não pode falar sobre isso. E aí todas as discussões em torno de educação sexual, adotadas e analisadas por uma ala mais conservadora, e que a gente tem atualmente, né, e aí falando sobre o Estado brasileiro, né, os governos, a gente tem determinados governos mais conservadores, né, quando eles estão mais pendendo para o lado do conservadorismo, cada vez mais discutir sobre esses temas vão ser considerados como tabu. Eu vou pegar um comentário específico de um rapaz que eu logo visualizei quando ele fala da escolinha do professor Raimundo, né, em que ele convidava uma aluna para apagar o quadro, e essa aluna usava saia, né, e fazia os gestos de maneira sensual. A gente precisa lembrar que a estrutura, enquanto machista, ela vai naturalizar o machismo nas suas diversas formas a todo momento, inclusive na própria mídia, com isso, né? E aí eu não consigo pensar, né, como que por muito tempo o professor Raimundo foi visto ali pela frase final, né, dizendo sobre a baixa condição salarial desse professor, pode ter sido visto em algum momento como um exemplo de educador, quando, na verdade, o comportamento desse professor é de assediador com as meninas, de aceitar suborno dos alunos para conferir notas maiores, né? Como que a mídia, no dia a dia, e em situações muito
aparentemente pequenas, vai construindo a reprodução dessas relações, em que homens entendem que eles podem falar, de que eles podem fazer as piadinhas, de que eles podem tocar no corpo feminino sem autorização, de que eles podem relativizar uma fala de assédio quando a psicóloga comentou, né, após a minha fala, que no caso da hashtag Exposed, né, muitas meninas relatando sobre assédio, falavam, eu bebi um pouco mais, então o beber um pouco mais dela foi a justificativa para o assédio, quando não. Né? Isso não é justificativa, independente da mulher ter bebido um pouco mais, um pouco menos, da roupa, etc. Isso não dá direito ao outro invadir o que é dela, o que é privado, que é o seu próprio corpo, né? Sem esse consenso. E aí eu me peguei pensando aqui, né, que hoje pela manhã eu colocava alguns desenhozinhos no celular para o meu filho ver, para eu poder preparar a fala de hoje, e aí eu comentei aqui na minha casa que o desenho falava, né, era ensinando os números, né, 1, 2, e fazia uma fala, 3, 4, fazia outra fala. E aí, no meio dessas falas, algumas falas eram, por exemplo, 5, 6, mulher na cozinha, 7, 8, fazendo a comida, 9, 10, meu prato está vazio. E era uma fala de um homem falando isso. Então, como que, no final das contas, se eu não prestasse atenção, até mesmo numa música aparentemente inofensiva, infantil, ali estavam contidos valores machistas, né? De que esse homem está aguardando a mulher ir para a cozinha e fazer. E parece que a gente está fugindo do tema do assédio, mas a gente não está, porque a gente está conversando aqui sobre papéis de gênero, sobre quem são os juízes. E aí, olha, do jeito que eu já falei, os juízes, né? Na sua grande maioria, são homens. Os promotores, na sua grande maioria, são homens. Os delegados também ressalvam, em casos de delegacia especializada dos direitos da mulher. E assim mesmo que não tem um corpo técnico completamente feminino, né? Ele é preferencialmente feminino, mas não totalmente feminino. E aí a necessidade de diversas capacitações, porque a gente tem que dizer, né, nós mulheres reproduzimos falas e comportamentos machistas, não que nós sejamos machistas, mas nós reproduzimos porque fomos ensinadas dessa maneira. Então, eu entendo quando uma companheira, uma mãe diz, olha, eu tento fazer um equilíbrio entre essa liberdade ou não da roupa, me preocupo com uma roupa muito curta, porque embora a gente compreenda que essa sociedade ela deveria ser justa, igualitária, solidária, ela ainda não é assim. Né? Ela ainda não é assim. E chamando atenção para as questões institucionais, que algumas levantaram aqui, né, como agir em casos de violação desses direitos de assédio no espaço escolar, eu acho importante a gente sinalizar que para menores de idade, né, a gente tem um equipamento do Conselho Tutelar, que é para tratar de ameaça e violação dos direitos da criança e do adolescente. Então, menores de idade, há que ser acionado o Conselho Tutelar, sim, independente se a pessoa é ou não parente daquela criança ou adolescente, né? A denúncia pode ser feita por terceiros, inclusive é anônima, e é importante a gente acionar a rede do Conselho Tutelar. Aqui em Campos nós temos 5 conselhos tutelares, divididos pelo território campista, e que esse profissional pode e deve, inclusive, fiscalizar a efetividade no tratamento dos direitos da criança e do adolescente. Além do Conselho Tutelar, pode ser feita uma denúncia através do Disque 100, que vai direto para a vara que trata dos direitos da criança e do adolescente, né, que é depois repassado ao Conselho Tutelar. Então, a própria pessoa pode pegar o telefone do Conselho Tutelar. A gente tem também lá na página do Condim todos os telefones disponíveis do Conselho Tutelar. Inclusive, a gente fez uma live num projeto que a gente tem chamado Condim em Casa, com uma conselheira tutelar, a Renata da Conceição. É importante a gente sinalizar isso. E dizer que aqui em Campos, nós temos atualmente um programa chamado Fortalecer, para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violação sexual, né, de ameaça, de abuso sexual. Então, é importante a gente sinalizar essas institucionalidades presentes. Um outro ponto é que agora as maiores de idade, né, sobretudo as mulheres maiores de idade, a gente tem a DEAN. Claro que é importante a gente ter uma materialidade dessa violação de direito. E aí, por exemplo, né, quando isso se manifesta por ligação, por mensagens, por rede social, por vídeos, fica mais fácil a gente fazer um print
desse conteúdo e dar prosseguimento a uma denúncia mais formal. Mas eu não tenho dúvidas de que há uma dificuldade muito grande de a gente conseguir produzir essa materialidade, justamente porque o assédio, muitas das vezes, ele vai se manifestar nessa linha muito tênue do que é uma brincadeira, uma piada, e do que é a violação do direito em si. Então, como eu disse, eu tento aqui fazer algumas reflexões para que a gente pense junto as possibilidades, inclusive o espaço do Conselho da Mulher pode ser um espaço a pensar isso conjuntamente, né? Os movimentos sociais estão se colocando nesse papel de pensar essas demandas e que a gente cobre, sim, das institucionalidades, do Estado, essas medidas. Sobre as universidades, em específico, que há esses espaços da ouvidoria, eu acho extremamente salutar que sejam organizados dentro do espaço universitário aqueles que ainda não têm coletivos que debatam essas questões, né? A gente tem, pela questão racial, a construção de coletivos negros nas universidades, na UF, na UENF tem, né? No IFE também tem. Então, é extremamente importante a organização estudantil para tornar essas demandas coletivas, ou seja, tirar da pessoalidade de uma pessoa, tornar essa demanda coletiva para que essas pessoas se sintam à vontade para expor suas situações e tomar medidas institucionais mais efetivas. É extremamente importante cobrar para que, em casos de violação de gênero, haja mulheres nessas ouvidorias, inclusive representações estudantis, para escutar e apurar essas situações, e que sejam dadas a devida celeridade ao caso. Em caso disso não acontecer de maneira satisfatória no interior das instituições, que seja procurada as instâncias externas, movimentos sociais, conselhos de direito, né, e todos os demais espaços em que isso pode estar sendo discutido, porque é importante dizer, né, para dentro dos muros das empresas, das universidades, essas pessoas não estão ilhadas, né? Elas não estão fora das normativas legais. A gente tem um conjunto de tratados, de convenções que vão versar sobre os direitos da mulher, sobre os direitos humanos, né? E é inadmissível que a gente permaneça naturalizando essas situações. Então, vou colocar aqui mais uma vez o Conselho da Mulher à disposição para que a gente possa pensar em estratégias conjuntas sobre isso, junto com movimentos sociais, junto com próprios órgãos governamentais. Não tenho dúvidas que é de difícil identificação e de depois da identificação, né, e é válido a gente salientar que falar sobre esses debates, né, é extremamente recente. Há pouquíssimo tempo, tudo isso era tratado no âmbito da normalidade, há ainda essa tentativa, mas eu penso que quanto mais a sociedade se movimenta, as organizações da sociedade civil se movimentam, a gente tensiona para que essas medidas possam ocorrer no interior das instituições. Manu, muito obrigada, muito esclarecedora a sua fala, informações muito importantes para a gente ter. Eu queria saber se a Rena gostaria de fazer alguma colocação, mas antes eu quero ainda pegar lá na primeira fala da Emanueli, quando ela falou sobre o caso conhecidíssimo na nossa região de denúncia de assédio contra um professor na UF, na Universidade Federal Fluminense. Sobre esse caso, quem quiser, a gente pode passar depois, tem uma live no Instagram, está gravada com a principal vítima, né, desse professor, a estudante que levou o processo adiante. Para quem não conhece o caso, o resultado foi que ele foi exonerado, o professor, mas a custos de muita exposição, de muita angústia e de muitos problemas no que se relaciona a isso que a Emanuele falou agora. Como que a gente prova, né? Sobretudo quando não há vídeos, não há áudios, né? Nesse caso da UF, o coletivo foi muito importante, não é, Emanuele? Porque as colegas, outras alunas, elas se juntaram para reforçar a fala daquela estudante. Nesse caso, eu só quero destacar uma coisa muito importante para todas as vítimas, para as meninas, né, para as mulheres, é a questão de ser revitimizada, né?
A estudante desse caso, ela, no relato dela, ela diz que ela precisou, por exemplo, fazer aquele seu relato angustiante, constrangedor, várias vezes. Ela precisou dizer isso na instituição, na coordenação, na direção, na ouvidoria, na delegacia e depois em instâncias mais adiante, porque um fato, né, horrível aconteceu e não é difícil da gente saber disso, é que essa aluna, ela foi denunciada, ela foi acionada judicialmente pelo professor, ele a acusou de injúria e difamação, ou seja, ela estava numa posição de vítima, com todo o sofrimento que o assédio lhe causou, e ainda precisou ir à justiça se defender do seu agressor. Então, ela, na live que ela dá esse depoimento, ela fala da importância, por exemplo, de quando as meninas, e aí a gente sabe de casos principalmente de meninas, quando tem, por exemplo, essas hashtags, como o caso do Exposed no Twitter, em que algumas meninas começaram a relatar suas situações de abuso e de agressão, mas em alguns momentos também surgiram nomes de possíveis agressores, né? E aí chegou-se a uma situação de que quando você expõe o agressor, antes de que haja um processo judicial correndo, ele te aciona na justiça por exposição, por injúria, difamação, né? Então a vítima, ela é revitimizada, ela passa por isso tudo de novo. Eu queria colocar essa questão porque esse relato da menina, da aluna da UF, foi muito esclarecedor para a gente saber como lidar, né? Embora não haja uma receita, justamente pela dificuldade que é de você se comprovar um assédio, sobretudo quando ele acontece só entre duas pessoas, um assédio que se dá só de maneira verbal, né? E como eu acho que foi a Lívia que comentou, como é que faz, né? Porque fica minha palavra contra a do meu agressor. Então, a gente tem que ter, além de tudo, um cuidado, né, para que a gente não se torne vítima dele novamente. A Paula Bastos comentou o caso de estudantes que assediam entre si, né, ainda que não haja essa relação de poder que a gente vem dizendo, né, a relação de poder entre o professor e o estudante, a relação de poder entre o patrão e o empregado, existe nesse caso, Paula, uma relação de poder, sim, porque é um menino assediando uma menina, por exemplo, né? E a gente já falou várias vezes aqui do quanto o assédio faz parte das estruturas da nossa sociedade e de quanto a gente vive numa sociedade machista, né? Então, ainda que ele não tenha uma relação de poder em relação a essa menina, ele foi ensinado, nós fomos ensinados de que nós não temos autonomia sobre o nosso corpo, de que os homens podem definir e decidir quando vão nos tocar e quando vão nos abordar, né? É claro que casos assim, foi uma pergunta levantada pela Lívia, o que fazer quando um aluno nos traz uma denúncia, quando uma aluna nos traz uma denúncia? E aí a gente resgata isso que a Emanueli acabou de dizer, sobretudo quando se trata de menores. A gente não pode dizer que não ouviu, a gente não pode fingir que não ouviu, porque a partir do momento que a gente tem essa informação, a gente vai fazer parte desse caso, né? Então, a gente não pode ser negligente, existe o Conselho Tutelar dos Direitos das Crianças, e o professor, a professora, o servidor, né, que tem acesso a um caso desse, seja da maneira que for, né, porque todo mundo que está dentro de uma instituição de ensino tem o seu papel de educar, e quando você tem essa informação, eu entendo que a gente começa a fazer parte desse caso, né? Então, ainda que nas instituições não haja uma estrutura de denúncia, a gente tem que levar isso para uma instância superior. Você leva para o coordenador do curso, ou leva para o diretor-geral do seu campus. O que a gente não pode saber de um caso desse e se calar. Eu vou passar agora a palavra para a Rena, para ela fazer algum comentário final. Rena? Oi.
Isso que você falou agora, Ivanise, é bem importante, porque não é porque tem uma psicóloga na instituição, uma assistente social na instituição, que são elas que vão escutar esses casos. Muitas vezes esses casos são levados aos professores, porque é quem o aluno tem mais proximidade. Então, a gente tem que buscar ajuda, a gente tem que conversar sobre, e mesmo que não vá para uma instância jurídica, a gente ter uma ação institucional, ou mesmo com essa pessoa que sofreu, para entender as questões que acontecem, para ouvir, como eu falei, ouvir, acolher e tomar as medidas necessárias. Menor de idade, é necessário que a gente fale, mas a gente tem que primeiro acolher, mostrar que aquela pessoa está segura, que ela tem um lugar para confiar, para que a gente possa fazer isso. Porque muitas vezes, quando a gente não acolhe e quando a gente não cria um espaço de proteção, a gente está fazendo ela lidar mais vezes com a mesma agressão. Né? E uma coisa que eu queria falar, porque falaram muito das criações, né? Como que a gente cria, o que a gente fala com as meninas. Eu acho que a gente tem que ser honesta com as crianças. Cada idade escuta de uma forma, tem uma possibilidade de escutar, mas o principal, tanto para as meninas quanto para os meninos, é eles entenderem que eles tomam conta do próprio corpo. O corpo do outro é do outro, que a gente não tem possibilidade, não tem abertura para estar no corpo do outro, né? E ninguém tem abertura para estar no seu. Então, esse cuidado com o corpo, ele é extremamente importante. Eu acho que desde pequenininho a gente já pode falar. A gente não precisa dizer o que acontece, porque às vezes eles não têm condição de entender. Mas de entender que aquele corpo é dele, que ninguém mexe. Né? Lógico, usar fralda, quem que mexe? Mamãe, papai, fulaninho, tá? Então, a gente vai mostrando quem é que pode mexer naquele corpo, que idade, e depois que o corpo é só dele. A Manuela estava falando dos cuidados, né, com os meninos, que tem meninos que tomam conta de casa, que as mães postam fazendo tarefa de casa. Além das tarefas, também ensinar a igualdade de direitos, a igualdade de fala, e aí é a igualdade para os meninos e para as meninas. Tem um documentário muito bom, que é O Silêncio, Ivanise me corrige, que eu não me lembro agora, é O Silêncio dos Homens, é alguma coisa assim, Ivanise sabe, que ele é muito legal, né, para mostrar também a educação dos meninos, como eles são educados, o que eles aprendem e o que eles estão enfrentando num mundo novo, né, mundo novo porque o mundo hoje é diferente do que era, então essas mensagens machistas, elas estão diminuindo, mas ao mesmo tempo eles são confrontados com isso o tempo inteiro. Quando a gente é criança, não adolescente ainda, né, a criança mesmo, a gente está aprendendo ali com os pais. Mas quando a gente chega na adolescência e está com os pares, outras coisas vão surgindo, né, porque aí tem o menino que não é garanhão o suficiente, não é homem suficiente, seja homem, vai fazer isso, então tem a própria composição do grupo vai trazendo outros pensamentos. E a menina também, né, o grupo, se você não fizer isso, tem que ser assim, tem que ser assado, e a gente acaba entrando num jogo na adolescência muito complicado, né? Então, acho que a gente tem que, desde pequenininho, ensinar que o corpo é seu. Quem mexe no nosso corpo é a gente, quem tem direito pelo nosso corpo é a gente. Ninguém faz isso com a gente, nem com os meninos, nem com as meninas. E aí, com o passar do tempo, com a idade, a gente vai conversando. O melhor é não silenciar. Às vezes a gente pode até falar assim, filho, peraí, sei falar disso agora não. Acho que eu vou ter que ler, eu vou ter que saber, não sei o que eu vou dizer. Vamos ver junto? Vamos procurar junto? Ou peraí que mamãe vai procurar e depois vai responder, né? Então, mas a gente não deixar em silêncio, a gente não deixar em resposta qualquer coisa que tenha a ver com sexualidade ou com outros desses assuntos que ainda são sussurrados, né, na nossa sociedade. Então, eu acho que isso é que é importante. Ensinar o espaço, o que é meu, o que é do outro, tanto para os meninos quanto para as meninas. E eu agradeço a todos, e depois vou querer todos os telefones que a Manuele botou, vou entrar lá no site para a gente divulgar bastante. Muito obrigada, Rena.
Gente, eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente, todos que participaram, mandaram comentários, perguntas. E eu quero dizer para vocês que o Seminário Virtual da Mulher ele vai acontecer até agosto. Então, precisamos reforçar, tem um site, né, o site do seminário, que está no portal do IFE, e lá vocês podem mandar resumos expandidos até dia 15/7, para que em agosto aconteçam as exposições orais desses resumos. E no final do evento, esse material vai ser transformado num e-book. Né? Então, todas essas construções, essas reflexões que a gente está fazendo agora, mais os trabalhos que vão ser enviados, elas vão fazer parte do e-book. Então, até dia 15 de julho pode ser enviados. As regras para o envio estão no portal. Quero convidar vocês para amanhã, às 10 horas, participar de uma webconferência aqui também pelo YouTube, com a professora Guiomar Valdez. Ela vai falar sobre a politização das mulheres nos movimentos sociais, avanços e desafios, que tem a ver com o que a gente falou agora, né, da importância da união e do coletivo. Ainda para a próxima semana, a gente vai ter no dia 7/7, às 17 horas, uma mesa para falar com o tema Corpo, Sexualidade, Autocuidado em Tempos de Pandemia. Dia 8, às 17 horas, também pelo YouTube, nós teremos A Mulher nos Espaços de Poder, uma gestão e liderança. Dia 9, às 17 horas, também pelo YouTube, vamos discutir mulher negra, vulnerabilidade e racismo em tempos de pandemia, com ou sem pandemia. E é isso, eu agradeço mais uma vez a Emanueli por compartilhar o seu conhecimento, a sua participação no Conselho dos Direitos da Mulher. Rena, muito obrigada por estar aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez a Jonas e a professora Manuela, e a participação de todos vocês. Muito obrigada, boa noite a todos.